Falávamos nas nossas aulas anteriores sobre direito constitucional para o Estatuto do OAB, para a prova do OAB, né? E comentamos então do constitucionalismo, as duas primeiras fases, o constitucionalismo liberal e posteriormente o constitucionalismo social. Na sequência, nós temos uma nova fase do constitucionalismo, que é o neoconstitucionalismo, que é a fase que estamos hoje, né? Nossa Constituição ela segue essa lógica, tá? Do neoconstitucionalismo, que basicamente em linhas gerais, é para dizer que é o fortalecimento, então, da Constituição Federal em relação às demais normas, né? Com um vetor de interpretação e de aplicação de todas as normas, né? Da Constituição no topo. E o fortalecimento dos princípios constitucionais, né? Porque as normas jurídicas, elas são formadas por princípios e regras, né? Princípios são mais abstratos, como é o caso do princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da moralidade administrativa, né? E regras são mais objetivas, né? Mais pragmáticas, né? Como uma norma de trânsito, por exemplo, né? Então, ou elas não demandam muita interpretação que não seja a mera interpretação literal, como é o caso da legislação de trânsito, e falando na Constituição Federal, nós temos vários artigos ali que falam de forma direta e objetiva, né? Alguns aspectos, como, por exemplo, regras de aposentadoria, né? Tantos anos para se aposentar, com tantos anos de contribuição, né? Então, é bem simples, né? Então, mas todas elas têm mesmo o poder normativo, tá? Tanto os princípios quanto as regras. O neoconstitucionalismo, então, ele surgiu aí, né? E o autor aí que mais se destaca e mais aceito aí, que fala sobre o neoconstitucionalismo, é o nosso ministro da STF, Luiz Roberto Barroso, né? Que ele nos trouxe alguns ensinamentos aqui a respeito dessa nova fase do constitucionalismo, a qual a nossa Constituição Federal se insere, de 1988. O ministro, ele cita marcos ali, para que vocês entendam, né? Três marcos ali importantes para entendermos esse conceito de neoconstitucionalismo. O primeiro deles é o marco histórico. Ele entende que as normas constitucionais, digamos assim, essa prevalência da Constituição Federal, das Constituições sobre as demais leis, ela teve então um apogeu aí no fim da pós-Segunda Guerra Mundial. Nós tínhamos aí no século XX um autor aí, que é o marco filosófico, falarei na sequência, um dos autores, né, que é o mais famoso, que é o Hans Kelsen, que escreveu um livro, Teoria Pura do Direito, né? Basicamente ele separava o direito da ética e da moral, né? O que tivesse para criar uma ciência, para que o direito fosse considerado uma ciência, né? Ele aproximou muito das ciências naturais, como a física, né? A matemática, né? Biologia. Então, isso aí foi utilizado por outros ramos da ciência, né, dos estudos aí, como a sociologia também, né? Bem nessa época que precisava aí concretizar, né, essas ciências sociais aí, que elas tivessem então notoriedade como tinham as ciências naturais. E o Hans Kelsen então ele criou uma teoria positivista, né, que separou o direito da moral. Então, basicamente, de forma bem simples, daria para dizer que se estivesse escrito numa lei, mesmo que essa lei fosse imoral, né, até mesmo desumana, estaria amparado aí os gestores aí estariam amparados aí, poderiam aplicá-la, né? Isso aí foi o que fundamentou o nazismo, por exemplo, né? Os oficiais nazistas, quando foram julgados lá no julgamento de Nuremberg, eles alegaram que estavam cumprindo a lei. Então, os estritos cumprimentos da lei. Então, nesse marco histórico, né, o marco histórico, ele surgiu, então, esse neoconstitucionalismo a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, tá? Pensando-se aí, principalmente uma preocupação muito intensa aí com os direitos humanos, a proteção da pessoa humana. Tá? Então, as constituições então, precisariam, né, terem essa preocupação com a garantia dos direitos fundamentais, né? E dessa forma aí, caso alguma lei infraconstitucional fosse
contra, né, essas normas constitucionais aí de proteção dos direitos humanos, essas leis não deveriam ser aplicadas, né? Então, as constituições no topo. O marco filosófico, então, o primeiro que eu falei é o marco histórico, pós-Segunda Guerra Mundial. Marco filosófico, então ele foi um pós-positivismo, né, que como eu falei aqui, o Hans Kelsen, aí, pelo menos é o que diz o ministro Barroso, tem teoria, tem pensamentos diversos, tá? Mas o do ministro Barroso é mais aceito pelas bancas de concursos, tá? Eles entendiam, o ministro Barroso entende que o Kelsen, ele separava, né, o direito, as leis, aí, as normas aí da ética, né? Como eu disse agora na questão do nazismo, e consequentemente, pós-Segunda Guerra, originou-se então esse marco filosófico do pós-positivismo, em que nós teríamos então uma preocupação maior com a ética mesmo, com moral, né? E com a proteção dos direitos humanos, e dessa forma aí nós teríamos então um direito mais justo, né? Um direito mais justo. E também o marco filosófico aqui fala no fortalecimento dos princípios, né? Trazendo para o nosso mundo aqui, para a nossa Constituição Federal, o princípio que lastreia toda a nossa legislação, a própria Constituição Federal, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Dá para dizer assim que esse princípio é o básico, é o principal princípio que nós temos na nossa Constituição Federal, pós-positivista, tá bom? Então, todas as decisões aí judiciais, que nós falaremos agora em ativismo judicial na sequência, elas se baseiam aí, sempre se amparam muito no princípio. Então percebam, princípio é muito abstrato, o que é dignidade da pessoa humana. Mas mesmo assim, nessa novo marco aí do constitucionalismo, que é o neoconstitucionalismo, ele deve ser aplicado. Então ele é abstrato, mas as pessoas, os operadores do direito devem aplicá-lo, né? Que está intimamente ligado com um sentimento de justiça aí, intrínseco, né, do ser humano aí, do que é o justo, do que é a valorização do ser humano. Também tem um outro marco, além de acordo com o ministro Barroso, além do marco histórico e filosófico, histórico, pós-Segunda Guerra, filosófico, pós-positivismo, né? Nós temos também o marco teórico aí, que basicamente ele, como eu disse, ele esculpiu uma força normativa maior para a Constituição Federal, né? Porque até então as leis, inclusive no estudo do direito, pessoal, pessoas que estudaram direito na década de 70, por exemplo, estudavam muito mais as legislações, né, Código Civil, Código Comercial, né, do que a Constituição Federal. A preocupação não era tão grande, né? Posteriormente é que percebeu-se aí da necessidade de um pós-positivismo, esse neoconstitucionalismo, que a Constituição deveria realmente ser um marco de interpretação aí, né? Um marco teórico aí para a interpretação do direito como um todo. Nessa força, então, no marco teórico, que é o terceiro, né, histórico, filosófico e teórico, o marco teórico nós temos ali três aspectos, né? O primeiro deles é a força normativa da Constituição, tá? Isso é o primeiro ponto, a Constituição passa a ser superior. O segundo aspecto, a ascensão do Poder Judiciário, nesse marco teórico, né? O Poder Judiciário passa a ter um poder, maior protagonismo aí no nosso direito, tá? Para corrigir distorções. Falaremos mais, mas vou citar um breve exemplo aqui. Até hoje nós não temos a figura da possibilidade do casamento homoafetivo na nossa Constituição Federal. Sequer a possibilidade da união estável homoafetiva, né? O Poder Judiciário, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, né? O princípio da liberdade também, né? Ele decidiu aí da possibilidade de ser possível tanto a união estável, posteriormente aí o casamento homoafetivo, tá? Então, dentro desse marco teórico, recapitulando, temos a maior força normativa da Constituição, como eu disse, a ascensão do Poder Judiciário, que passa a ter mais força, e uma nova interpretação das Constituições, tá? Fortalecimento constitucional. Esse fortalecimento constitucional ele ele está em diversos aspectos, como controle de constitucionalidade, como garantias para o Poder Judiciário, né? As garantias dos juízes de inamovibilidade, né? E as demais que veremos na sequência,
E por aí vai. São diversas garantias que o Poder Judiciário tem para que ele possa, então, agir de forma autônoma e livre, né, dos ditames dos demais poderes, né, de forma independente, tá? Então é isso. Dentro o marco teórico é esse. Tem alguns aspectos aqui, mas a nossa aula, o nosso tempo é curto, né? Alguns aspectos, por exemplo, da questão do aumento da força normativa da Constituição, nós podemos falar também, né, em subdivisões, né, expressões ali, do direito infraconstitucional da Constituição. A nossa Constituição Federal, as Constituições passaram a prever assuntos que poderiam serem falados por leis ordinárias, né? Ela previu diversas coisas, como, por exemplo, coisas até que não fazem muito sentido, que nem o Colégio Pedro II, né? Fazer parte do governo federal, né? Da União, está lá no artigo 242, parágrafo 2º, né? Então, o direito infraconstitucional da Constituição significa que a Constituição traz coisas que ela considera relevantes ali e poderiam, a bem da verdade, estarem em outras leis, né, ordinárias, mas estão aqui, fala o direito do processo penal, direito penal, algumas coisas, né? Estudamos o artigo 5º, que lá fala do devido processo legal, princípio da retroatividade do direito penal, né? Princípio da ampla defesa, contraditório, são coisas que estão todas lá realmente para dar, então, essa poder, né, maior aí para direitos que o nosso poder constituinte entendeu aí, mais significativos, né? Inclusive outras coisas, apropriação, propriedade, aposentadoria de servidor público, né? Fala sobre militares, sobre polícia militar, bombeiros militares, por aí vai. A nossa Constituição ela é muito analítica, né? Ela não é sintética, ela é analítica. Então é o aspecto do fortalecimento da Constituição Federal no marco teórico, tá? Que é o direito infraconstitucional. E para finalizar a aula de hoje, a constitucionalização do direito infraconstitucional, ainda no aspecto do fortalecimento da Constituição, né? Que significa o seguinte: o direito infraconstitucional, qualquer lei que nós formos estudar, sempre deve-se estudá-las pensando na Constituição Federal primeiro como um primeiro discurso, ali, uma primeira forma de interpretação das normas. Por mais simples que possam parecer essas normas, elas devem estar de acordo ali com a nossa Constituição Federal, né? Então nós temos todo o ordenamento jurídico. Se vai estudar o direito civil, ou se até os operadores do direito vão fazer uma peça, um advogado vai fazer uma peça processual, normalmente ele cita aspectos da Constituição Federal sobre aquele assunto, que pode ser, mesmo que seja uma peça de direito do trabalho, por exemplo, ou de direito civil, né? Legislação de trânsito, né? Legislação de trânsito tem uma finalidade específica, ela não é aquela mera decoreba do Código de Trânsito, né? Ela tem um arcabouço jurídico, principalmente a Constituição Federal, para amparar, né? A dignidade da pessoa humana é um deles. Direito à vida é outro, né? Manter a vida das pessoas, né? Que é a finalidade princípio aí da nossa legislação de trânsito, né? E então é isso. Isso chama constitucionalização do direito infraconstitucional. O direito infraconstitucional de acordo com o que está na Constituição, tá, pessoal? Matéria complexa. Entendo que a aula, eu pretendo fazer uma aula bem objetiva, assim, né? Vocês escutem, se tiver que escutar mais uma vez, né? Assistam mais de uma vez. Quaisquer dúvidas, né, que tenham a respeito dessas matérias, podem conversar comigo no Instagram e no Facebook, tá bom? Forte abraço.